Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Nesse canal nós estudamos os temas mais simples e os mais difíceis de entender das Escrituras Sagradas. Aqui usamos somente a Bíblia como a sua própria intérprete. Também apresentamos nesse canal maneiras interessantes de marcar a Bíblia. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estarei postando segunda-feira e sexta-feira. Falando sobre o vídeo de hoje. No vídeo de hoje estudaremos o capítulo, continuando, estudando o capítulo 7, agora o versículo 25, A gente vai analisar uns pontos bem interessantes falando sobre o sábado, como que aconteceu? Naquela época, o princípio da igreja, lá no início, os primórdios da igreja, os pais da igreja, qual o dia da semana eles guardavam como dia sagrado? E como a gente viu aqui na profecia do livro de Daniel, a gente viu que o imperador Constantino ele fez a mudança do sábado para o domingo. Ele constituiu o domingo, como ele era um pagão, adorador do deus Sol, ele fez a mudança do sábado para o domingo. Isso está dentro da história. Se você quiser pesquisar também, e se você quiser ver um pouquinho mais detalhado no vídeo anterior, só você ir na descrição do vídeo aqui e você vai acompanhar tudo certinho. Se você não assistiu toda essa série nos vídeos anteriores, pausa o vídeo, vá assistir todos os vídeos para você ter uma melhor compreensão do vídeo dessa série que a gente está fazendo aqui do livro de Daniel, certo? Então vamos para o vídeo de hoje. No capítulo 7, versículo 23 e 25, que a gente estava analisando, que a gente viu que no ano dos 321, o imperador romano, Constantino, ele fez um decreto ali, Ele decretou que o domingo seria um dia sagrado. Olha só, foi a 7 de março do ano 321 que o imperador romano Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal dia do deus Sol, divindade oficial do império nesta altura, e que explica a designação utilizada pelas línguas germânicas para este dia. Isso se você pesquisar assim, no seu celular, se você quiser dar um pausa no seu celular e pesquisar o que aconteceu no ano 321, você vai ver esse texto aqui, lá nas informações. São coisas que estão dentro da história, irmão. São fatos históricos, e isso não tem dúvida. E como a gente viu na profecia de Daniel, lá o quarto animal representado pelo Império Romano, que a gente viu ali. E a gente viu ali também sobre a lei de Deus, que foi o próprio Deus que escreveu, e a gente viu no livro de Isaías, que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E a gente viu ali o que aconteceu também, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, foi o período que a igreja foi perseguida, no passado. Ela durou 1260 anos, isso a gente já fez um cálculo aí nos vídeos anteriores. A gente viu por que dá esse período de tempo aqui. E quando se inicia essa contagem, que ela se iniciou no ano 538, e ela durou até 1798, que foi a prisão do Papa Pio VI, certo? Então vamos lá. Para a continuação, falando sobre essa mudança da lei de Deus, que não foi somente o quarto mandamento, o segundo mandamento também, que fala sobre não fazer imagem de escultura, foi substituído por outro mandamento que a gente viu no vídeo anterior, no Catecismo Romano. A gente vai ver com mais detalhe também mais para frente, mas vamos lá. Olha só o que diz aqui, capítulo 7, versículo 25. A gente já viu esse versículo aqui, a gente vai olhar de novo, que agora a gente vai olhar aqui nos documentos históricos o que aconteceu a respeito do sábado, quem fez essa mudança e a igreja primitiva, qual dia especial ela guardava, isso está nos documentos históricos, e a gente vai ver agora. Aqui no versículo 25 do capítulo 7 do livro de Daniel, olha só o que fala aqui, cuidará, isso a gente já leu várias vezes esse versículo, vamos ler mais uma vez, diz assim, que aquele poder do quarto animal, o que ele vai fazer com a lei de Deus? Olha só. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Que lei? A lei de Deus. E isso que a gente viu nos documentos ali, histórico, que o imperador romano fez a mudança do sábado para o domingo. Ele era pagão. Se você pesquisar aí a palavra domingo em inglês, é Sunday, que quer dizer dia do sol, Dia do sol. E vamos lá.
Daniel capítulo 7, versículo 25, que a gente acabou de ver, cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só que interessante esses documentos. Se você quiser pesquisar profundamente sobre essas informações aí, você pode ficar à vontade. Se você achar que é importante fazer uma pesquisa para saber se de fato o que eu estou apresentando aqui realmente tá nos documentos históricos, é invenção minha, você pode pausar o vídeo, pesquisar nesses documentos aí, se essas informações estão lá, certo? O que diz aqui, ó? Isso aqui tá escrito assim, ó. Isso aqui tá no Justinianos, livro 3, Tite 12, página 2, né? Parte 2. Isso aqui tá nos documentos históricos. Olha só o que diz aqui, ó. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descanse no venerável dia do sol. Isso aqui foi no passado, certo? Isso aqui aconteceu no passado. Ele estava fazendo um decreto onde as pessoas tinham que descansar no domingo, descansar no dia venerável, né? Dia do sol, falando do domingo. A igreja, aqui está falando da igreja romana, olha só o que aqui diz. Isso aqui está na Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Se você quiser pesquisar isso aqui também, está escrito assim, ó. A igreja católica, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o 7º dia da semana, para o primeiro dia, fez o terceiro mandamento que se refere ao domingo, seja mantido sagrado como dia do Senhor. Isso aqui é documento da Igreja Católica. Ela mesma está afirmando que ela fez a troca do dia de descanso do sábado dos judeus para o primeiro dia da semana, que é o domingo. Então isso aqui está mostrando que a própria Igreja Católica não esconde isso de ninguém. Ela mesma fala que ela fez essa alteração do sábado para o domingo. Mas vamos lá. E a gente viu ali o primeiro decreto de Constantino, né, mudando o sábado para o domingo. E a Igreja Católica depois confirma isso, né, que ela mesma fez a mudança do sábado para o domingo, sem autorização de Deus nenhuma, certo? E olha só o que é que diz mais aqui, ó. Isso aqui está no Monitor Paroquial de 26 de agosto de 1926. Socorro, São Paulo. Olha só o que é que fala aqui, ó. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo... Peraí, preste atenção. Olha o que esse documento está falando. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo. Mas quem falou que Jesus fez isso? Transferiu o sábado para o domingo. E aqui o documento está falando que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor. De modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da igreja. Que igreja? A Igreja Católica. Isso quem está falando aqui é os próprios católicos, os próprios líderes católicos, certo? Que passaram essas informações aqui. Se você quiser, pode pesquisar à vontade aí, ó. Tá mostrando aqui, ó, Monitor Paroquial de 26 de agosto de 1926. Então, ela mesma está afirmando que ela fez a mudança do sábado para domingo. E aqui ela fala que foi por autoridade de Jesus. Mas aonde que está na Escritura falando que Jesus deu autoridade para que a Igreja Católica fizesse essa mudança? Não tem lugar nenhum essa informação. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado. Isso aqui, ó, tá aqui nessas informações aqui, ó. Story of the Councils. Eu não sei falar inglês, certo? Só estou falando aqui o que está escrito aqui, onde se você pode encontrar aqui, ó, na página 318, certo? Página eletrônica 552, se você quiser pesquisar essas informações. Mas olha o que diz aqui, ó. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. Isso quem está falando aqui é esses documentos aqui, mas sem autorização nenhuma de Deus e das Escrituras para esse fim. Mas sim trabalhar nesse dia. Trabalhar em que dia? No sábado. Deus falou que era para descansar no sábado, e aqui eles estão falando que é para trabalhar no sábado. Deve honrar o dia do Senhor e descansar, se for possível, como cristãos. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, sejam separados de Cristo.
Entendeu aí? Se você guardar o sábado para esses líderes aqui, ele está falando que você está sendo judeu, tá judaizando a si e ao povo. E aqui ele está falando, se você fizer isso, você vai ser afastado, né, do corpo de Cristo, separado de Cristo, né? Aqui ele está falando, mas não está escrito isso nas escrituras de maneira nenhuma, irmão. Isso aqui é invenção do homem. E nós temos uma decisão a fazer. Vamos seguir a vontade do homem ou a vontade de Deus que está nas escrituras sagradas? É o que diz mais aqui, ó. Isso aqui está do Catecismo Romano, edição 1566, página 440, parágrafos 5º e 18 aqui. A Igreja de Deus, falando da Igreja Católica, a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Ele está falando aqui que a igreja achou conveniente fazer essa mudança do sábado para o domingo. Mas com autorização de quem mesmo? De quem? Deus autorizou isso? Jesus autorizou isso? Os apóstolos ensinaram isso? Não, irmãos. Não tem lugar nenhum das escrituras os apóstolos falando que a partir do momento que Jesus ressuscitou no domingo, o dia de domingo se tornou um dia sagrado. Não tem isso em página nenhuma das escrituras sagradas. Isso aqui é a Igreja Católica, no passado, que constituiu isso. Fez essa mudança do sábado para o domingo. Vamos ver o que mais aqui que tem aqui de informação. A Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. O Biblismo, página 106, Padre do Bois, Belém. Então, o próprio padre está falando isso aqui, irmãos. Está vendo aqui? Documentos da igreja, a própria Igreja Católica afirmou que ela mesma fez essa mudança do sábado para o domingo. E aqui está falando, a Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. A própria igreja que fez, a Igreja Católica que fez essa abolição do sábado. Nós, católicos romanos, presta atenção, os próprios católicos estão falando isso aqui, ó, os líderes católicos, nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe de nossa igreja que preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obriga mais no Novo Testamento, certo? Padre Júlio Maria em Ataques Protestantes, página 81. Então, os próprios líderes da igreja estão falando, afirmando essas palavras aqui que você acabou de ver. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Católico Mirro, órgão oficial do Cardeal Gibós, de 23 de setembro de 1893. Mais uma informação aí, ó. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Presta atenção que a Igreja Católica está afirmando isso aí, ó. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Católico. Então aqui está os próprios documentos da Igreja Católica, está afirmando que não existe nenhum versículo do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse, não existe um versículo que fala que Deus autorizou a mudança do sábado para o domingo. Não tem isso em lugar nenhum. O domingo o domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos, certo? Do princípio ao fim das Escrituras não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto do sábado para o domingo. Não tem nenhum. Então aqui os próprios documentos da Igreja Católica estão afirmando isso. Embora quase todas as igrejas, através do mundo, celebrem os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, em função de uma antiga tradição, cessaram de fazer isto. Vocês entenderam aí? Embora quase todas as igrejas, através do mundo, celebrem os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma,
Contudo, em função de uma antiga tradição, cessaram de fazer isso. Cessaram de fazer o quê? Cessaram de guardar o sábado, certo? Ecclesiastical History, livro 5, capítulo 22, é só você pesquisar aí, ó, dessas informações aí, se realmente aqui está falando a verdade ou se eu estou falando de mim mesmo. Pode pesquisar à vontade aí, irmão, essas informações aí, ó. Então, a semente espiritual de Abraão, os cristãos, fugiram para Pela, do outro lado do rio Jordão, onde encontraram lugar de refúgio seguro, e assim puderam servir a seu mestre e guardar o seu sábado. Preste atenção que antigamente as pessoas já guardavam o sábado. Mesmo depois dos apóstolos, as pessoas guardavam o sábado. Fugiram para a pele do outro lado do rio Jordão, onde encontraram um lugar de refúgio seguro e assim puderam servir o seu mestre e guardar o seu sábado. Aqui, a partir daqui, a gente vai ver nos documentos que as pessoas, mesmo depois dos apóstolos, continuavam guardando o sábado, irmãos. Continuavam guardando o sábado. Isso está nesses documentos históricos aí, ó. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. Devem honrar o dia do Senhor, descansar se for possível como cristãos. Se entretanto forem encontrados, isso aqui a gente já viu ali no outro texto ali, né? Mas vamos ver para o outro aqui, ó. Daí a conclusão é inevitável. Daqueles, presta atenção nesse documento aqui, ó. Presta bem atenção nesse documento aqui que você vai ver agora, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui está no Espelho Católico de 9 de setembro de 1893. Olha só o que é os próprios líderes da Igreja Católica, o que eles falaram aqui, ó. Daí a conclusão, depois a gente leu tudo isso ali, olha só, daí a conclusão é inevitável. Daqueles que alegam seguir a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia têm o peso de exclusivas provas bíblicas do seu lado. Mas os protestantes não têm nenhuma palavra bíblica em sua defesa para sua substituição do sábado para o domingo. Isso aqui é próprio documento da Igreja Católica, afirmando que os israelitas e os adventistas do sétimo dia têm um peso de exclusivas provas bíblicas do seu lado. Em qual questão? Na questão do sábado, irmãos. Os adventistas e os judeus têm provas o suficiente de que o sábado é um dia do Senhor, dia sagrado. E os protestantes, quem está falando isso não sou eu, quem está falando aqui é os próprios documentos da Igreja Católica, certo? E os protestantes não têm nenhuma palavra bíblica, ou seja, ele não tem nenhum versículo bíblico para mostrar dentro da Bíblia que o sábado foi substituído pelo domingo, certo? Não tem nenhum versículo. Você pode olhar de Gênesis e Apocalipse que não vai achar. E o que acontece aqui, ó? No século II, os cristãos primitivos tinham grande veneração pelo sábado e dedicavam o dia para devoção e sermões. Eles receberam essa prática de quem? Dos apóstolos, conforme vários escritos para esse fim. Isso está aqui, ó, nesses documentos aqui, ó. Pode pesquisar se você quiser, que tá essas informações tudo aí. Ou seja, mesmo depois dos apóstolos, as pessoas, os cristãos, continuavam guardando o sábado. Eles receberam essa prática dos apóstolos. Os cristãos continuavam guardando o sábado. E a gente pode continuar lendo textos e textos aqui, esses documentos históricos, a gente vai ver que as pessoas, mesmo depois dos apóstolos, guardavam o sábado como dia do Senhor, dia sagrado, certo? Se você quer que eu continue lendo o restante dos documentos falando sobre o sábado, é só você deixar aí nos comentários, eu quero que você continue, que é para eu ver se realmente tem mais documento que fala que os cristãos, mesmo depois dos apóstolos, guardavam o sábado. Certo? Se você quiser continuar, coloca aí nos comentários que eu continuo. Se não, a gente vai para o próximo capítulo, o capítulo 8, certo? Tem mais informações aqui, bem interessantes. Mas, se você acha que aí já foi o suficiente ou quer saber mais dos documentos, a gente pode apresentar com certeza aí para vocês, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, compartilha com seus amigos. Eu estarei aguardando vocês no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família e até a próxima. Tchau, tchau.